Olá, sejam bem-vindos ao E Agora Publicidade. Esse é o nosso primeiro de 4 episódios, um novo conteúdo criado numa parceria entre a TIDS, plataforma global de mídia, e a MMA. Então fique com a gente, porque nesse espaço vamos debater temas relevantes para o mercado publicitário com pautas que são essenciais para uma atuação ainda mais engajada e responsável do ecossistema do marketing da publicidade. E neste primeiro episódio, a ideia é traduzir a relevância da informação segura, do jornalismo profissional como protagonista do nosso setor, ou seja, no combate à desinformação. E estão comigo 2 convidados especiais, começando pela Kelly Dores, editora-chefe do Propimark. Tudo bem, Kelly? Tudo Obrigado bem, pela João. sua presença com a gente aqui hoje. Obrigada a você pelo convite, a todos. E também no estúdio, o Giacomo Groff, vice-presidente de estratégia da agência Africa Creative. Giacomo, muito bom também ter você aqui nesse primeiro episódio do E Agora Publicidade. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Gente, aparentemente conviveremos com desinformação e fake news por um bom tempo, se não para sempre, não é verdade? E seja como consumidores ou como profissionais mesmo do mercado, do marketing, da publicidade, da comunicação, qual a importância da informação segura para o mercado publicitário? Kelly, começando com você. Vou começar então. A informação de qualidade segura é fundamental para o mercado publicitário, assim como para todos os outros, né? O publicitário, o leitor, né, publicitário, ele se informa pelos veículos de comunicação e também, claro, por outras fontes. E é um mercado, um perfil de profissional que é puxado por tendências, né? Por novidades, por inovação, tecnologia. E a questão da... Eu imagino que é um público, né? Claro, que tem, assim, uma consciência em relação a fake news, né? Mas a informação de qualidade é fundamental na hora de você se orientar, até mesmo na questão da profissão, né? Sim, e ela que combate a desinformação, a Ela que informação de combate a qualidade, desinformação. No jornalismo profissional, tem jornalistas treinados, né? Para ir atrás da notícia verdadeira, né? E não só daquilo que tem um engajamento maior, um post, que isso qualquer influenciador faz, né? Sim, sim. Acaba sendo um conteúdo muito mais robusto, né? Robusto, aprofundado, Até né? porque tem cobertura de veículo, das agências, quer dizer, você tem também uma fragmentação de uma cobertura ampla desse mercado. Sim, com certeza. E você tem uma questão de você ter ali um profissional apurando, checando a informação, né? E não colocando algo que viu na internet ou qualquer coisa, né? Claro, claro. E postando ali, né? E depois a gente vai falar aqui também de algumas coberturas mais quentes, né? Claro, Quer dizer, claro. concorrências, e tem não é simples, os processos não são simples, né, Kelly? Não são. Giacomo, entra no assunto aqui com a gente, a Vamos importância do jornalismo profissional, da informação segura, diante desse cenário que a gente está vivendo, Giacomo. Perfeito. Eu acho que é mais do que informação de qualidade, eu acho que isso é importante porque tem algumas altitudes que a informação pode percorrer, né? Desde um nível muito aprofundado até realmente uma pauta muito quente que você precisa da informação. Mas, além da qualidade, o importante foi o que a Kelly falou, verdade. Né? É sobre trazer a informação verdadeira e aí você pode ir superficial ou muito aprofundado. E aí eu acho que fazendo uma ponte com a questão de confiança, né? Porque aí um jornalismo verdadeiro, de qualidade, você constrói confiança. E confiança e reputação, para qualquer processo de decisão, de compra, de um produto ou um serviço, vai passar por essas duas grandes barreiras. É o filtro da credibilidade. Exatamente, é o filtro da credibilidade. Essa é a primeira barreira que qualquer marca, trazendo mais para o mundo da publicidade, tem que transpor, né? Então, esse é o principal ponto. Sem confiança e sem credibilidade, não tem relação com marcas e não tem relação com as pessoas. Né? E aí, o outro desafio é que as marcas, elas, hoje em dia, mais do que nunca, elas são uma das protagonistas nessa comunicação. Então, as pessoas descobrem marcas e se relacionam com marcas a partir do que as outras pessoas comentam sobre as marcas. Então, eu falo para a Kelly sobre uma experiência que eu tive e a Kelly vai ter que confiar em mim
né? De que o meu review, a minha indicação, a minha recomendação ou a minha crítica negativa também seja verdadeira. E a partir daí, então, como as pessoas, principalmente, entendem e confiam numa opinião a partir do que elas ouvem, seja de amigos, seja de influenciadores, seja de familiares, e também isso passa já por um filtro que as pessoas colocam na informação. E aí entra esse processo, né, de a informação não só ser de qualidade, ser verdadeira, mas ter realmente uma verificação, né? E aí é uma discussão para a gente ter aqui também, Sim, assim, como sim. isso é verificado para que a gente não caia num mundo, por exemplo, que aconteceu recentemente com o jogo do Tigrinho, né? De influenciadores sendo pagos para passar uma informação falsa de que as pessoas... O jogo era muito fácil de você ganhar dinheiro no jogo. E muita gente foi prejudicada, Muita né? gente foi prejudicada, porque olhava o influenciador ali com uma experiência falsa, falando, aqui, eu tô ganhando, as pessoas iam lá, jogavam e perdiam. Prejudicada financeiramente, né? Mas isso também serve como um aprendizado, né? Porque um fato como esse também mudam alguns critérios aí, não mudam, Kelly? Espero que sim, né? Eu imagino que sim, porque além das marcas, como você falou da questão do filtro e de você se conectar com influenciadores que também tenham, né, uma expectativa e um compromisso maior com a verdade, né? Porque tem alguns que não têm esse compromisso, né? Sim, Como sim. você citou o caso, né, do Tigre. Até esse compromisso com a verdade, na sua relação com os clientes da agência, né? Você percebe que lá no início do processo de comunicação de uma determinada marca, já existe esse comprometimento, quer dizer, já há uma transparência nos processos para que chegue à verdade para esse consumidor final, para que tenha um entendimento daquilo que a marca quer falar na prática mesmo, Giacomo? Com certeza, com certeza. Hoje a transparência como a gente fala, table stakes, né? Assim, se você tem que começar qualquer processo, mesmo que no final do dia o seu produto não seja tão bom ou melhor do que a concorrência, tem outras formas de você abordar e outros benefícios que você pode trabalhar que vão ser muito benéficos e eles não vão deixar de ser verdadeiros. Quais exemplos você pode colocar para a gente aqui? Poxa, eu acho que assim, por exemplo, se a gente olhar um produto como o iPhone, por exemplo. O iPhone, se você comparar tecnologia por tecnologia, o iPhone não vai ser melhor do que um celular absolutamente novo de uma marca chinesa que acabou de ser lançado. Só que eles vão por outra via. Eles vão por uma via da privacidade, que é um outro tema, né, que acho que está muito conectado com o que a gente está conversando aqui. E aí, eles vão por esse caminho. Então, assim, eu não vou disputar com todos os celulares, sejam Samsung, sejam uma outra marca, no feature. Eu não vou no feature por feature. Eu vou aonde que eu vou na minha fortaleza. A fortaleza da Apple, nesse caso, está no ecossistema todo, né, do iPhone ser conectado com App Store, com etc. Mas, principalmente falando só do iPhone, sobre a privacidade. Sim. Então, seus dados vão estar seguros. Você vai ter um produto que, no final do dia, ele vai te deixar seguro que você vai ter um produto que não vai ser facilmente hackeado ou que não vai ter ninguém por trás, debaixo do tapete, rastreando os seus dados, e você vai ter essa segurança. Então, esse é um exemplo muito nítido que, assim, a Apple não está deixando de ser verdadeira, sim, sim. Mas ela não está... Optando por caminhos que para ela fazem mais sentido, sem necessariamente ter que mentir ou ter que exagerar em algum ponto. Em algum ponto que um benefício específico do produto é melhor, sendo que... E aí, no final do dia, não seria sustentável, né? Sim. Kelly, uma falsa notícia, né, para uma marca, né, impacta diretamente na reputação dela. Como é que você observa esse cenário? Quer dizer, a preocupação que se deve ter no momento em que a marca também vai fazer uma comunicação e a forma como vocês, dentro do mercado, também noticiam um determinado fato. Fake news não pega bem para ninguém, né? Assim, é uma questão assim, você
estar aliado ou você participar de alguma notícia que não seja verdadeira, que seja falsa, atinge a reputação das empresas, de empresas icônicas, inclusive, né? A gente tem vários fatos sobre isso. Então, assim, tem que ter realmente cuidado, uma apuração, uma checagem naquela informação, né? Assim como nós fazemos, jornalistas, né? E as empresas, o que eu vejo é que elas estão melhorando, sim, os seus times de comunicação, né? Para que você tenha mais cuidado na hora de fazer um post, para você não se aliar a fake news, ou às vezes até por engano, né? Sim. Mas então por isso que é importante a checagem, você ter pesquisa, né? Você ter ali a informação apurada, checada, como a gente faz, né, no jornalismo. Às vezes a pressa é inimiga, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? E é importante também denunciar as falsas notícias, né? A gente também falta, de alguma forma, aumentar essa preocupação também no sentido da denúncia. Você não acha, Giacomo? Com certeza. Eu acho que eu estava lendo outro dia sobre algumas ferramentas que o Google vai disponibilizar, porque uma das grandes preocupações, especialmente agora com o nível de sofisticação que a gente tem com relação a deepfakes, né, tudo que a gente pode fazer com inteligência artificial, e aí... Que a gente vai falar também de inteligência artificial daqui a pouquinho. Com relação à geração de vídeos, né, principalmente. E aí, com eleições nos Estados Unidos, então eu até estava esperando coisas piores, assim, com relação a essa desinformação. Óbvio. Mas que acho que vai começar ainda, né? Vai começar, porque né? agora meio que deu um reset nas eleições agora com a Kamala. Mas eu acho que eu tava esperando já coisas assim. Óbvio que a gente não está nos Estados Unidos, a gente não está sendo impactado por tudo que está rolando por lá, do ponto de vista de comunicação dos candidatos e dos partidos. Mas eu estava esperando coisas piores, assim, mas eu acho que... Mas precisa melhorar o mecanismo de defesa Exatamente. de denúncia, né? Como você falou. Não, quanto mais denúncia, porque na verdade tem um interesse por trás dessa fake news e essas pessoas têm que ser punidas, né? Elas têm que pagar por isso. Então tem uma questão de responsabilização, porque enfim, aí tem todo um tema maior de regulamentação, etc., que do ponto de vista das redes sociais esse trem já partiu. Inclusive aqui no Brasil, né? Específico, né? Local. Mas assim, e aí quanto maior a polarização, maior esse engajamento. Só que essa polarização é perigosa porque a gente entra num espectro de fake news muito grande. Mas assim, eu acho que, voltando ao ponto do Google, eles estavam disponibilizando um filtro que você consegue aplicar nos discursos de políticos, por exemplo, para você checar os fatos a todo momento. O próprio ChatGPT, ele está ficando cada vez melhor, mas ainda ele não é 100% seguro com relação à checagem de fatos. Então, você faz uma pesquisa com ele, mas você precisa depois ir lá e confirmar se aquilo que ele está te dando é realmente verdade, porque ele está puxando, né, de várias fontes e a gente não sabe se aquela fonte é segura. Mas o ChatGPT ainda é duvidável nesse sentido, né? Pois é. Você tem que pegar o que ele te dá, jogar no Google de novo e verificar pessoalmente se aquela informação que você vai usar numa apresentação, Não pode pular processos, né? Não, você não pode confiar 100% numa máquina, na IA, no ChatGPT, entendeu? Não é seguro, hein? Não é 100% seguro. Aí que entra o jornalismo profissional, Então, eu queria empresas, que você falasse, né, sobre isso, né, Kelly? Quer dizer, qual o impacto disso no jornalismo profissional? Quer dizer, a inteligência artificial? Exato, a inteligência artificial. Quer dizer, qual deve ser a conduta dentro da redação para que não passe nada que não deva ser passado? Né? Não, assim, a experiência nossa no próprio Marca é assim, a inteligência artificial, ela está ajudando como uma ferramenta, por exemplo, de criação de imagens, né? E ela está mudando, transformando vários segmentos e vai mudar também a comunicação, o jornalismo, né? Como já está acontecendo. Mas, assim, a questão da checagem do humano, isso é fundamental e vai continuar. Isso não muda. Não muda. E tem uma outra questão também, que é um assunto até polêmico, você também não pode pasteurizar e todo mundo começar a criar texto pela inteligência artificial. E cadê a originalidade disso, né? Um texto de um jornalista que tem uma apuração, que faz uma entrevista, que tem um contato pessoal, né? Então, assim, isso não vai mudar também. Claro.
Então, assim, ela veio como uma ferramenta, mas você não, assim, para pesquisa é importante, né? E até sobre planejamento, né, Giacomo? Na verdade, você trabalha com uma série de informações, dados, né, caminhos possíveis para as marcas, né, para posicioná-las, enfim, entender melhor qual é o cenário. Sim. E eu acho que é justamente isso, quer dizer, é o talento, o repertório, é o seu, né, é o seu lado cultural que vai entender e interpretar essa quantidade de informação. E muitas vezes essa é uma questão importante de ser tratada, porque com todas as informações que você recebe, vai ser justamente o seu filtro, a Você sua tem que fazer interpretação uma daquilo curadoria, tudo, né? da sua curadoria, do seu Exato. olhar, da sua visão, claro, junto com o time da agência, Sim. que vai apontar esse caminho. Como é que vocês Sim. usam na agência hoje? Desculpa, Claro, né? não, Mas por favor. falando o chat. Tem várias utilizações. Eu acho que do ponto de vista de planejamento, eu acho que não é uma questão de isso ou isso, é uma questão de isso e isso. Os dois, né? Somar. Então, para mim, é muito... Tem algumas questões, assim. Óbvio que a base do planejamento de estratégia é a pesquisa, né? E aí, essa pesquisa, hoje, a gente tem mais alternativas, mais ferramentas, além do tradicional, da pesquisa quant, pesquisa quali, etc. Então, hoje, você consegue fazer uma pesquisa muito bem feita, usando inteligência artificial como um copiloto, né? Para puxar dados e testar hipóteses. Mas, de novo, nada substitui uma conversa, e aí eu vou muito na questão da qualidade, na qualidade da conversa com especialistas ou experts no assunto. E aí, e eu falo isso até pro meu time também, se a gente conversa com 3, 4 pessoas que são especialistas naquele assunto, influencers, sejam pessoas que estudaram, sejam pessoas que estão no... Sim, do acadêmico ao dia a dia, né? No dia a dia, na cultura ou na subcultura, muito envolvidas ali. Se eu estou falando, sei lá, sobre tênis, putz, a pessoa que coleciona tênis, eu quero falar com aquela pessoa. E um papo com aquela pessoa vai ser, às vezes, muito mais iluminador Rico, né? do que um chat GPT, mas não invalida uma pesquisa com dados trazidos por inteligência artificial. E tem uma outra via que está se criando agora, que é até uma substituição completa da Quant, que é muito interessante, isso a gente ainda não começou a testar na agência, mas a partir do momento que a gente consegue ter dados first party, né, você consegue recriar dados como se fossem dados lookalike, que você traz de uma forma sintética. Então, além de você não precisa mais fazer uma pesquisa quant com o Brasil inteiro. A partir de um pool de pessoas, você consegue já deduzir comportamentos e atitudes de forma sintética. E aí, os mercados que estão mais evoluídos nisso, eles estão fazendo essa correlação, essa comparação, na verdade, de os dados que são gerados sinteticamente, o quão reais eles são a partir de pesquisas quânticas, as pessoas vão lá e respondem. E é basicamente a mesma coisa. Isso com a ajuda da inteligência artificial. Isso com a ajuda da inteligência artificial. Você consegue gerar pesquisas que já identificam possíveis respostas das pessoas. Então, isso vai chegar e vai ajudar a acelerar o processo. Mas, de novo, usar isso como base, como fundação. Como você falou, tem a sua interpretação, que aí ela vem da sua experiência de vida. Seu repertório, né? E aí, estava conversando sobre isso com um ex-colega. E assim, cara, qual é a coisa mais importante na vida de um publicitário, na vida de um planejador, um estrategista? Para mim, assim, você tem que ter uma vida interessante. Se você não tem um repertório, um background, não adianta você ser o estudioso só do craft, da indústria. Você precisa viver. E isso é o principal. Então, até porque você acaba falando com marcas que atuam em diferentes segmentos da economia, que falam com pessoas completamente distintas. São realidades diferentes, né? E aí você cria o repertório e a habilidade de conectar pontos. E esses pontos, eles vão vir cada vez mais via inteligência artificial, via essas conversas pessoais, via dados sintéticos, e aí você vai conectando esses pontos e aí desenvolvendo a estratégia para uma marca determinada.
Eu queria saber de vocês o seguinte, a gente estava falando muito aqui da preocupação com a veracidade da informação. Dentro das agências, de um modo geral, na área de mídia, qual é a preocupação? E Kelly, é legal você também comentar isso pela forma como você observa, dos profissionais de mídia estarem, de fato, avaliando a credibilidade de um determinado veículo, né, para levar a comunicação do seu cliente para dentro desse canal. Como que vocês observam isso? Isso é feito? Isso é feito e não é feito sozinho, é feito junto com os clientes também. Uhum. Então... É porque tem a mídia também dentro do cliente, né? Tem a mídia também dentro do cliente. Então, tem uma preocupação desde da própria escolha dos veículos, do ponto de vista de reputação. E aí, citando o caso do X, por exemplo, né? Com o quanto a plataforma, depois do Elon Musk, foi atingida do ponto de vista de reputação. Sim. E isso causou uma queda, né, de investimentos geral, uma queda geral dos investimentos das marcas. Então, isso é um jogo muito combinado entre marcas e agências. E eu acho também que tem um cuidado com a exposição, né? Então, até outro dia alguém postou no LinkedIn que eu achei curioso, tinha acabado de acontecer a queda do avião da Voipass, né, uns 3 dias atrás, e antes, na abertura das notícias, tinha uma propaganda da Latam, uma propaganda de outras aéreas abrindo. Então, assim, óbvio que você precisa ter talvez um cuidado manual ali, de falar, poxa, né, isso agora virou um conteúdo sensível, claro, instantaneamente. Com o dedo no pulso, né? Com o dedo no pulso. Então, isso não pode acontecer. Na verdade, não descredibiliza o veículo nesse sentido. Mas você precisa ter esse cuidado, porque no final das contas você é a plataforma, você está responsável pelo que as pessoas estão vendo. E aí isso pode ir ao extremo, né? De você colocar a sua marca, talvez antes de conteúdos ainda mais sensíveis com relação à política, religião, enfim. Aí tem o brand safety, né? O brand safety. Então, tudo isso também impacta, desde reputação com relação a compromisso com a verdade, direito de expressão, até essa sensibilidade de aonde que a minha marca vai aparecer aqui, sendo que essa plataforma talvez não seja tão responsável pelo conteúdo ou não tenha esse dedo no pulso de filtrar tudo que as pessoas são expostas. Então, eu gostaria de comentar... complexo, né? Eu gostaria de comentar até fazendo um questionamento aqui, né? Existe, claro, esse cuidado, né, de investir, né, de colocar mídia em jornais, revistas, veículos profissionais e confiáveis, né? Mas, assim, eu vejo cada vez mais investimento em influenciadores também. Então, eu gostaria de saber como é que vocês tomam esse cuidado para se aliar com influenciadores. Porque, assim, ao mesmo tempo que existe uma preocupação de marca, da questão de estar aliado a marcas confiáveis, a veículos de credibilidade, ao mesmo tempo, o investimento em mídia tradicional, chamada mídia tradicional, diminuiu muito, né? Então, assim, o investimento, os jornais, as revistas, né, TV, eles vivem de investimento publicitário, receita publicitária. E isso caiu por quê? Por que as marcas deixaram de anunciar mais no jornalismo, né, sério, investigativo, chamado jornalismo profissional, né? E passaram a investir mais em influenciadores, em plataformas que nem sempre são tão confiáveis, né, do ponto de vista de informação, de credibilidade, de história, né? O próprio Mark, por exemplo, vai fazer 60 anos, né? É um jornal de trade e tem uma história para contar, né? Tem credibilidade, jornalistas profissionais ali que estão ali comprometidos. E muitas vezes essas plataformas ou influenciadores não têm essa responsabilidade, não têm esse compromisso e estão recebendo muito investimento, às vezes até mais investimento. A gente vê vários jornais que já fecharam, revistas, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir. Claro. Eu acho que do ponto de vista dos jornais, eu acho que tem duas coisas. Tem um ponto que é sobre modelo de negócio mesmo, né? E o outro ponto é ligado ao que você falou, Kelly, que é sobre o poder de influência que realmente os veículos hoje têm.
e alguns mais, outros menos. Mas essa influência, ela é dividida com creators e influencers que a gente tem no mercado. E aí é complicado, porque você consegue controlar e consegue se associar às pessoas muito pelo histórico que as pessoas têm. As próprias plataformas, ao longo do caminho, vieram colocando algumas formas de você especificar e discriminar que aquilo é, de fato, uma publicidade, que aquilo é, de fato, um conteúdo, um branded content, etc. Mas, mesmo assim, ainda, né, conforme as plataformas vão colocando mais formatos, isso vai evoluindo ao longo do tempo. Mas tudo isso você tem que ter um acompanhamento em tempo real, para você entender até onde uma linha pode ser cruzada, né? Então, tem um exemplo recente, não tão recente, mas que é a parceria que a Adidas tinha com o Kanye West. O Kanye West não era nenhum influenciador, ele é né, nos tiers dos influenciadores, ele está aqui na estratosfera, né? Então, mega celebridade, uma parceria com a Adidas de desenvolvimento de produto e, além disso, um dos produtos que mais vendiam da linha da Adidas, né, o Easy, e de repente ele começou a sair por uma tangente com conteúdos e falas antissemitas, etc. E de repente eles cancelaram a parceria, né, e por consequência também pararam de produzir o tênis, né? E aí eles tiveram que assumir isso, eles demoraram para assumir. E a Adidas assumiu isso e cortou. Então, é um processo de evolução, mas... Mas acho que tem que ter algum equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. E até, acho que teve um movimento dentro do próprio universo dos influencers e creators, que é uma tendência que já vem de algum tempo, que chama de-influencing, que são os influencers que falam sobre você ser mais verdadeiro e como você influencia as pessoas, né? Então, que não deixa de ser uma forma de influência. Aí fica muito... fica meio cabeçuda a conversa, mas assim, os influencers que são mais verdadeiros, que têm um compromisso talvez diferente, né? Ou que estão há mais tempo na estrada, eles criaram esse movimento de influência, assim, de você não necessariamente deixar de vender ou de falar sobre um produto, mas tem que ser de uma forma muito verdadeira, muito transparente e sem tantos filtros, etc., sem falsas promessas, sem esse exagero. E é quase como a classe se autorregulamentando, né? Se autorregulando, que é interessante. Mas esse equilíbrio, entre mídia profissional e influenciadores, ele vai continuar existindo, mas eu acho que para esse lado aqui, ele é uma coisa que, do ponto de vista de regulamentação, ele vai ter que ser muito no processo ad hoc, assim, de você ir com o dedo no pulso e falar, poxa, esse influencer aqui ou essa influencer passou um pouco da linha, eu vou ter que tirar o pé, vou ter que ter um olhar muito atento, colocar uma lupa ali, né? Porque não tem uma auditoria necessariamente com relação a isso. Sim. Kelly, quando a gente estava falando que a pressa muitas vezes é inimiga, o próprio marketing online, as notícias, né, em real time, estão ali o tempo todo. Atualização. E qual é o cuidado nesse sentido? Porque, assim, o jornalismo e o furo andam muito juntos, né? Querer dar a notícia em primeira mão, né? O tempo todo. Sim. Como fazer isso da melhor forma? Quer dizer, claro que aí vai entrar a fonte, né? Aquela fonte que você sabe que, se falou, tá falado, e eu vou colocar essa notícia no ar. Conta um pouco pra gente sobre isso. Você tem que ter ali jornalistas experientes, assim, desse ponto de vista, em alguns casos, né? Como você falou da fonte, ter uma fonte ali que banque a informação, como a gente usa, né? No jargão. Mas você precisa ter a checagem dos dois lados. Você precisa ali ter uma apuração, você ouvir, né, os dois lados. E essa checagem é fundamental. E, assim, é isso que diferencia mesmo o jornalismo, né, profissional. Inclusive, assim, essa questão de confiança. Mas não dá aquela vontade, não tem aquela informação. Claro que tem que checar e claro que vocês checam. Sim. Mas, assim,
Mas de tem... dar a notícia primeiro, porque assim, alguém pode soltar essa informação. Sim, mas tem informação que se a informação é 100%, né? Aí, pau na máquina. Você divulga, né? Mas assim, é uma informação de uma fonte, né? Segura, né? Como a gente fala, né? Sim. Mas essa questão da checagem é super importante mesmo. Não tem como você, né, não checar. Claro, a gente tem muitos relacionamentos com relações públicas e a gente também recebe muito material, mas aí é que entra a nossa curadoria nesse ponto de vista, né? Que também você tem uma responsabilidade sobre o que você divulga, tudo que a gente divulga, né? E inclusive esses materiais, que as agências, as produtoras, né, as marcas, grandes marcas, muitas vezes nos abastecem, mas existe ali o nosso olhar. Isso daqui pode ser realmente bacana. Ou então a gente vai lá e checa, é isso mesmo, né? E etc. E o relacionamento com a fonte, né? Porque é mão dupla, né? É uma mão dupla. Mão dupla. Como você avalia isso? Quer dizer, ter essa fonte... Eu acho que você sempre tem que tomar muito cuidado em todas as suas relações, né? Inclusive com as suas fontes, né? Com seus colegas de trabalho. Então, assim, você tem que, claro, você manter esse relacionamento sempre, né? Mas você tem que ter cuidado, né? Claro. Com a informação, com quem está ali passando, né? Essa informação, você tem que ter esse cuidado, esse olhar, né? Diferente. Há interesse sempre, né? Sim. E, bom, até aproveitando desse lado mais profissional, também falar das agências de PR, né? Que hoje fazem um trabalho, inclusive, muito preocupado com a reputação das marcas. Sim, eu acho assim, o trabalho de PR é fundamental, assim, no sentido de você tornar o ambiente de comunicação mais profissional, entendeu? Porque tem muitas empresas que ainda são fechadas para a imprensa, né? É interessante isso, né? Sim. Em 2024. Sim, né? a gente sabe disso, né? Então, assim, o PR, ele é um contato fundamental, porque tem empresas que não falam diretamente com o jornalista, né? E são empresas mais fechadas. E a gente está, né, no ano 2024. Então, assim, é uma coisa que precisa de uma abertura maior, né? Claro. Com certeza. Até porque as pessoas, o indivíduo, né? Todo mundo quer informação, quer saber mais sobre as marcas, sobre os propósitos das marcas, das notícias. Enfim, de diferentes conteúdos. Essa questão até de confiança que a gente estava falando, saiu uma pesquisa recente da ANERA, não sei se vocês viram, que os sites de revistas, jornais, TV, os chamados, né, sites da mídia tradicional, são o meio de confiança, é o meio onde as pessoas mais se informam, entendeu? O brasileiro. Isso é interessante, né? E, Giacomo, assim, esse caminho da construção, né, da comunicação de uma marca passa por PR, né, pelo planejamento. Tem vários ingredientes aí nesse caldeirão da comunicação. Como você vê a importância de uma mesma conexão? Quer dizer, todo mundo no mesmo barco, caminhando juntos dentro de uma estratégia de marca. PR cresceu muito, né, dentro da estratégia de comunicação e de publicidade também, né? Cresceu muito. Assim, o meu entendimento de PR sempre foi sobre... porque public relations, né? Mas para mim é sobre people relations. Então, no final, o maior stakeholder são as pessoas. Então, seja via imprensa, ou seja via comunicação, o compromisso maior tem que ser com as pessoas. Então, eu acho que o PR acaba sendo uma das vias, né, de comunicação. E também tem uma questão de PR para você colocar as marcas... Acho que tem um esforço coordenado do ponto de vista de PR que ele vai além da comunicação tradicional e pode ser muito legal também, né? E aí acaba sendo uma ferramenta super importante para a gente, assim, como um aliado. E também o PR entra, às vezes, quando tem um incêndio, né? Também. Então, quando uma gestão de crise, porque tem um outro lado da moeda que é assim... Às vezes a gente entende, eu concordo com a Kelly, a gente está, né, em 2024 e acho que as empresas já entenderam que não conseguem controlar absolutamente tudo. Sim. Né? E evitar uma relação com a imprensa não é uma solução. Então, não existe mais o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. Agora é informação na veia, né? Pois acho que é. Sociais, né? Todo mundo tem voz, né? Todo mundo pode falar. Exatamente. Então, você precisa também ter uma certa coragem para colocar também o seu lado como marca verdadeiro
e às vezes expor um pouco, se expor um pouco e absorver, saber absorver, amortecer algumas pequenas crises que elas vão ser normais, né? Pessoas vão te criticar, você nunca vai conseguir agradar a todos. Claro. E hoje é muito normal as pessoas criticarem marcas dentro das redes sociais. E eu vejo uma evolução nisso, porque antes realmente era assim, não, era quase tolerância zero. Se eu vou correr o risco de ser criticado, é melhor a gente não fazer. Agora não, agora eu tenho visto as marcas mais Agora maduras. não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou Então, ser fala, cara, criticado, vou vamos ser fazer, elogiado. Eu vou ser criticado e eu vou estar preparado para isso. E esse preparo, ele vem por PR, ele vem por um community management que é feito nas redes sociais já bem preparado. Então, tudo isso bem coordenado, você consegue absorver críticas eventuais que vão acontecer, não tem jeito. As marcas perderam um pouco desse medo da crítica também, né? Acho que elas estão aprendendo a lidar com isso, você não acha Eu acho que sim, perderam, né? Até como você falou, você vê marcas mais ousadas, né? E também se envolvendo em causas sociais, o que é importante também, desde que seja verdadeiro, né? Mas, e isso assim, também é importante, para não virar uma fake news, né? Para você não criar um discurso quando na prática você não está fazendo nada, né? E dá mais importância para a comunicação, né? Porque é por meio da comunicação, da propaganda, né? Da publicidade, do jornalismo, que as pessoas se informam, né? A propaganda cria hábitos, né? Então, assim, você tem que realmente ter uma comunicação profissional, né? No sentido, dentro das empresas, né? Giacomo, eu queria voltar um pouquinho para a gente falar mais sobre inteligência artificial. O que você vê como caminhos daqui para frente? A gente falou do bom uso, né, dessa ferramenta, mas daqui para frente, como isso deve continuar sendo importante na comunicação das marcas? Nossa, dá para fazer um podcast só de Vamos que vamos. Eu acho que tem alguns pontos, assim, tem o ponto, vamos colocar 3 frentes, vai? A primeira é sobre um pouco do que a gente comentou aqui, sobre a base de pesquisa e a base de informação, que pode auxiliar muito no processo de estratégia e planejamento. Tem um outro ponto que é realmente como auxílio à criação, né, de potencializar ideias, de acelerar processos. Então, ideias que talvez demorassem 3 dias para ficarem prontas, ficam prontas em 3 horas, né? Dependendo Isso é impressionante, né? É impressionante. E isso, tanto do ponto de vista de imagem quanto de vídeo, que era, se a gente voltar algumas décadas atrás, era o que o Photoshop virou quando ele começou, né? Que também havia o receio disso, né? Havia o receio disso. Eram pessoas ainda muito especialistas que dominavam muito o software. E hoje também tem isso. O tempo que você levava para você ficar muito bom num software, há algumas décadas atrás, hoje, se você faz um curso específico num Midjourney, por exemplo, você consegue, claro que ainda existe esse espaço para especialização, né? Para você colocar um prompt muito bem feito para gerar imagem e vídeos, você precisa conhecer muito, mas você consegue ficar médio muito mais rápido. Sim. Então, também tem um encurtamento de caminho para a utilização da ferramenta. Então, as pessoas começam, pelo menos tem uma certa alfabetização na gramática de tudo, de uma forma mais rápida. Ou seja, hoje todos os publicitários, eles precisam ter conhecimento em tecnologia, né? Todos os publicitários precisam ter conhecimento. De todas as áreas. Não tem escape. Exato, não tem escape. Porque realmente ele potencializa o seu craft, seja do meu caso estratégia, no exemplo que eu citei de criação, e aí dentro da agência a gente utiliza todas as ferramentas que estão aí para testar e para auxiliar nos processos, para apresentar a ideia. No final do dia, na produção, existem algumas utilizações no que vai para a rua, mas é muito no processo de geração de ideia, de ideação, de apresentação para cliente. Isso tem sido muito rico para nós. E também a terceira frente é na mídia, né? Na mensuração de resultado, na otimização de campanhas, nessa questão de segmentação, de criação de audiências dinâmicas. Então, tudo isso também aumenta no final os 2 lados maiores da mídia, que são eficiência de utilização de verba e eficácia dos resultados, de você conseguir olhar e falar, poxa, eu estou acelerando também esse processo de
de chegar onde eu preciso chegar do ponto de vista de resultados a partir do auxílio de inteligência artificial, né? Então, basicamente, claro, e aí então tem essas 3 frentes: estratégia, criação, mídia, e tem talvez uma quarta que esteja ao redor de tudo, que é de aceleração de processos, né? Então, é ir mais com um olhar de eficiência mesmo, de falar, poxa, E acho que assim, todo mundo está aprendendo, né? Como mexer com inteligência artificial ainda. Como é que está esse estágio dentro das agências? Eu até eu estava lendo uma pesquisa recente, acho que está todo mundo testando. Né? Todo mundo conhecendo ali, né? Exato. Porque ninguém, assim, eu acho que tem até no South by Southwest esse ano, a Amy Webb falou, né? A Amy Webb, que é a fundadora do Institute of Today, é uma futurologista. E ela é a mais famosa porque ela quebra de um jeito muito digerido já para as pessoas, e é muito legal tudo que ela fala com relação a isso. E ela falou assim, as empresas, pelo menos a maioria delas, a maioria não vai demorar o que demorou para fazer a transformação digital para colocar a transformação da inteligência artificial em prática. Então, esse processo ele vai ser muito mais acelerado, né? Claro que a pandemia ajudou a transformação digital a acontecer para marcas que ainda não tinham se transformado, mas ela tem certeza que a maioria não vai esperar o quanto esperou para fazer agora a transformação de inteligência artificial. Então, está todo mundo testando, não só as agências, mas também do lado dos clientes, a gente vê isso. E aí eu acho que nesse processo de teste ainda tem aí um certo, não receio, mas uma espera na questão de realmente bancar um investimento muito alto ainda nisso. E tem até a questão da regulamentação, né? Eu ia falar justamente dessa regulação, quer dizer, quais são os caminhos daqui para frente? Tem que esperar também um pouco, né, essa questão da regulamentação. Por isso que vocês também não estão usando assim, digamos assim. Eu acho que não é questão da regulamentação, eu acho que assim, agora o mercado, inteligência artificial ajudou algumas empresas como um vento de cauda do ponto de vista de valuation. Então, as empresas estão muito infladas porque gerou uma bolha de interesse. É um hype absurdo, as empresas estão mega valorizadas. A gente vê uma Nvidia, que até um ano atrás ela nem aparecia na lista das maiores já é uma das maiores hoje. Já, acho que em junho, ela virou a empresa mais valiosa do mundo por uma semana e depois ela caiu, mas ela está ali. Então, a gente vê um hype absurdo. Só que essas marcas, na verdade, elas não estão tendo retorno com tudo isso. Então, a valorização dessas empresas versus a receita que elas estão gerando com inteligência artificial ainda está um abismo. Então, como todo mundo está vendo, poxa, eu entendo que inteligência artificial está aí, a gente está testando, a gente está interessado, a gente está aprendendo, né, e utilizando isso, mas também essas empresas que estão trazendo inteligência artificial, elas não estão gerando receita com isso. Né? Para elas, né? Para elas. E então, para o mercado, né? E para o mercado. Então, tem ainda não tem dinheiro no negócio, né? Então, ainda tem uma certa espera com relação assim, qual o tamanho do investimento dentro da minha empresa que eu preciso fazer realmente. E aí, então, eu acho que está todo mundo nessa fase de teste, também esperando para ver qual que é o tamanho do investimento que as outras marcas vão fazer para entender assim, poxa, a partir do momento que eu ver que isso também traz receita, aí acho que vai desencadear mais investimentos e tal. Agora, até voltando no combate à desinformação, né? Como vocês observam, Kelly, que essa coisa pode ser ainda mais ampliada? Quer dizer, como combater com mais eficiência a desinformação e dar mais credibilidade ainda ao jornalismo profissional? Eu acho assim que o básico é você conversar com seus amigos, familiares, assim, eu acho que começa por aí também. Olha, não se informa nesse canal, essa pessoa, esse canal não tem, assim, compromisso com a verdade, não é uma fonte de informação confiável, né? Cuidado com o que você recebe no WhatsApp. Exato, cuidado com o que você recebe no WhatsApp, né? Então, acho que esse já é o básico que você tem que começar, minha opinião. E do ponto de vista das marcas, também não se aliar a esse tipo de conteúdo, não investir em plataformas duvidosas, né?
porque aí você está ajudando a combater a desinformação no sentido de você enfraquecer, né, esse tipo de canal, né? Você acha que já tem um movimento positivo nesse sentido? Quer dizer, já há uma força para combater essa desinformação? Eu acho que está começando, né? Eu acho que existe, sim, existem até alguns movimentos, né, para combater a desinformação na internet, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E marcas assim mais atentas também, né, nesse sentido de investir, de se aliar a fontes confiáveis, a conteúdos, né, que não sejam impróprios. Porque né? as marcas também são vítimas, né? As marcas também são vítimas e a repercussão é negativa, né? E atinge como entram em crise, né? Empresas entram em crises por causa de desinformação, né? Exato. Perdendo grana em bolsa, dependendo da situação. Giacomo, conta pra gente aí. Como é que você Olha, vê? eu acho que assim, se a gente for esperar a regulamentação, a gente vai esperar sentado e não vai acontecer, porque a regulamentação das redes sociais que já estão aí há bastante tempo não aconteceu. Com inteligência artificial não vai acontecer, porque ainda é mais complexo. Então, a gente tem que se autorregular. E isso, quando eu falo a gente, marcas, veículos, influenciadores, porque vai ser muito... indivíduos também, né? Indivíduos, Todos nós temos né? que Sim. ficar atentos. Né? Então, porque das plataformas vai ser muito difícil a gente ter isso. E os governos que não vão demorar muito para entender. Eu tomara que eu esteja errado e que aconteça, mas eu torço muito para que isso aconteça. E tem que ter o bom senso, né? Como você falou, se autorregulamentar e ter o bom senso. Mas eu acho que tem algumas ferramentas que eu adoraria ver, um pouco na linha do que o Google prometeu, que assim, poxa, eu uso o meu navegador para tanto no celular quanto... Você está falando daqueles algoritmos de checagem, assim? De checagem. Então, por exemplo, eu poderia criar uma ferramenta que, a partir do conteúdo que eu estou lendo num site, num portal, num blog, etc., isso automaticamente é lido e verificado por um robô. Isso é importante. E que vai me alertando, grifando, como você grifa livro, assim, isso aqui, não sei, cheque suspeito, sei lá, pode ter um código de cores. Mas tem que massificar isso, né? Então, eu estava lendo antes do nosso papo, assim, que isso está sendo pensado e desenvolvido pelo Google, mas eu acho que ainda muito com viés de entender as falas, de jogar como se fosse como um discurso, um debate político, e aí você gravar isso e fazendo um fact-check de tudo. Mas eu acho que essas ferramentas vão ser muito importantes para a gente conseguir, pelo menos, filtrar e levantar bandeiras, assim, bandeira amarela, isso aqui... bandeira vermelha. Isso é duvidoso, né? Isso aqui tá muito fora. E pelo menos te dá munição para você pensar duas vezes antes de passar uma informação para frente ou acreditar e tomar aquilo como verdade. E aos poucos ir criando esse comportamento mesmo nas pessoas, porque a gente vê... O WhatsApp virou uma praga, né? Você falou da questão de compartilhamento no WhatsApp, né? Não, e tem movimentos, né? A gente vê, antigamente, o que a gente chamava de dark social, né? Que era exatamente esse... Poxa, as mensagens que são passadas por WhatsApp são criptografadas, né? Ninguém consegue acessar. Mas a gente sabe que as pessoas compartilham. Sim. Só que agora tem movimentos coordenados dentro do Dark Social para assim, cara, vamos disseminar isso aí, conteúdo. Né? Aquela coisa de mal intencionado ao extremo, né? Vamos destruir o planeta. Vamos disseminar conteúdo. É absurdo, né? As pessoas gastarem tempo, né, com esse tipo de energia, mas tem uma questão de dinheiro por trás, interesse, né? Tem uma questão de interesse, só que é isso. Aí isso já está vindo de uma forma não auditada. Se as pessoas recebem isso e tomam como verdade, elas precisam de ferramentas, do mesmo jeito que a gente está falando de inteligência artificial como ferramenta potencializadora, a gente também pode utilizar isso para ser uma ferramenta de conscientização. Claro, com certeza. Bom, e dos temas que a gente tratou aqui, eu vou perguntar para vocês como a gente pode acrescentar algo mais. Já estamos no final desse nosso primeiro episódio. E eu queria que vocês pudessem falar também disso, quer dizer, o que mais que cereja a gente pode colocar nesse bolo do nosso papo? Eu acho que esse assunto, né, de fake news, desinformação,
ele é um assunto que vai demorar ainda muito tempo, vai ser muito debatido ainda, né? Como você falou, a questão dos recursos, vão chegar novos recursos, né? Até para a questão de checagem. Mas é um assunto que acho que todo mundo tem que ficar muito atento. As marcas, as agências, as empresas, as pessoas, os indivíduos. Todos nós, né? Todos Kelly? nós, para você ter cuidado onde é que você lê uma informação, para não compartilhar um conteúdo falso, né? E quem compartilhar de uma forma mal intencionada, que seja punido por isso. Exatamente, com certeza. É isso, eu acho que assim, toda relação ela é baseada em confiança. Sim. Seja uma relação entre pessoas, seja uma relação com marcas. Mas o problema é que, às vezes, as pessoas ainda entendem, né, que puxam alguma informação como verdade e compartilham. E aí, na base da confiança, outras pessoas também são influenciadas. Então, a gente precisa ir cavando camadas para baixo para a gente tentar bloquear ou pelo menos conscientizar as pessoas sobre o que pode ser verdade ou pode ser suspeito ou pode ser absolutamente fora. Sim. Para que... Mas esse movimento ele vai ter que ser um movimento combinado de baixo para cima e de cima para baixo, né? E aí, de novo, eu sou uma pessoa muito otimista, mas com relação à regulamentação, eu não estou otimista. Então, otimista, mas com o pé no chão daquilo que vai acontecer. Mas isso é uma oportunidade para as marcas também tomarem as rédeas disso e poderem realmente ter o maior compromisso. Elas são protagonistas nesse papel. Exato. Sim. Podem ser ainda mais compromissadas com transparência e puxar essa rédea, assim, com outras marcas e puxar esse plataformas movimento, né? Exato. Bem colocado, Kelly. Puxar esse movimento de combate à fake news, né? Exato. Giacomo, muito obrigado pela sua participação com a gente no primeiro episódio. Obrigado, e agora adorei. Publicidade. Vou abrir alas. Papo muito... Estão abrindo os caminhos aí, com o pé direito aí. E com informação e não desinformação, isso. o que é muito importante. Obrigado, Giacomo. Obrigado a vocês. Prazer. Kelly. Muito obrigada, Super João. obrigado pela sua presença aqui, Adorei prestígio. O papo. Giacomo, obrigada, João. Você está com a gente aqui, é muito legal poder compartilhar. Especialmente também, como você colocou, esse filtro do próprio Mark, dessa história, né, que tem dentro do jornalismo, do nosso trade. E é legal também contar para as pessoas, né, um pouco desse dia a dia, de como funciona lá a redação. Super obrigado. Obrigada Kelly. a você, João. Foi um prazer, viu, estar aqui com vocês. Obrigada. E obrigado a você também, que nos acompanhou nesse primeiro episódio do E Agora Publicidade. E o segundo episódio é sobre sustentabilidade. A gente se encontra logo mais. Tchau.